Marcos capítulo 10. Versículo 1. E, levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Versículo 2. E, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Versículo 3. Mas ele, respondendo, disse-lhes, em que vos mandou Moisés? Versículo 4. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Versículo 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Versículo 7. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Versículo 8. E serão os dois uma carne, e assim já não serão dois, mas uma carne. Versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Versículo 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Versículo 11. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Versículo 12. E, se a mulher deixar a seu marido, e casar com outro, adultera. Versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 16. E, tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Versículo 17. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Versículo 19. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ou não defraudarás alguém, ou honra a teu pai e a tua mãe. Versículo 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz, e segue-me. Versículo 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos, e te seguimos. Versículo 29. E Jesus, respondendo, disse, em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Versículo 30. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Versículo 31. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros, primeiros. Versículo 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados, e, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir.
Versículo 33. Dizendo, Veis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Versículo 34. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e, ao terceiro dia, ressuscitará. Versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Versículo 36. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? Versículo 37. E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, e outro à tua esquerda. Versículo 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Versículo 39. E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Versículo 40. Mas, o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Versículo 41. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, e sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Versículo 43. Mas entre vós não será assim, ou antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Versículo 44. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Versículo 46. E vieram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Versículo 47. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, e foi ter com Jesus. Versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. Versículo 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho.